Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovita. Nesse 39º episódio, vamos dar continuidade a um tema muito interessante que já começamos e já conversamos aqui no Diálogos da Gerovita. A influência da nossa biografia na criação de filhos e filhas, mas hoje, tentando ser de uma forma um pouco mais prática. A Thaís Serrazoli está aqui conosco para dar continuidade a este assunto. Eu vou apresentar a Thaís para vocês, para quem ainda não conhece. Depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Thaís Serrazoli, educadora e terapeuta parental, formada em pedagogia pela Unicamp e em pedagogia Waldorf, especializada em educação infantil. Atualmente estuda na Escola de Biografia Humana de Laura Gutman e se dedica ao desenvolvimento humano por meio do apoio à maternidade, biografia humana e técnicas de respiração consciente. É mãe de 3 filhos lindos adolescentes e vive na cidade e no sítio ao lado de seu marido, agricultor orgânico. Thaís, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Diálogos da Gerovita e vamos direto ao assunto. Na sua primeira participação aqui, nós conversamos um pouco sobre a influência da nossa biografia na criação de filhos e filhas. Agora, assim, de um modo um pouco mais prático, conta um pouco para nós quais são as queixas mais comuns que você recebe nesse trabalho com as famílias. Obrigada, Wanda. Adoro estar aqui. E vamos lá. As principais queixas que eu venho recebendo já faz alguns anos, ela sempre está relacionada à dificuldade de limite que os pais encontram, desde pequenos até um pouco mais velhos. Então, hoje, atualmente, especialmente com o advento da pandemia, a questão dos eletrônicos, né, nessa pré-adolescência e com a necessidade de termos que inserir, através das videoaulas e que as escolas trouxeram isso como demanda, e os próprios aparelhos celulares. Então, questão de como combinar tempo, como ter um certo controle sobre o que eles assistem. Então, isso é uma demanda bem agora explodindo, né, nesses últimos 2 anos. Mas, de modo geral, os limites eles vêm se apresentando como recorrentes desde pequitico. 3 anos, né, o famoso clássico 3 anos, ali por volta de 2,5 a 3,5, quando a criança já está querendo se experimentar como diferente dos pais, especialmente dos cuidadores que estão com ela, e começam a mostrar vontades que geralmente estão em desacordo com a vontade dos adultos. Mas se a gente observar também pequenininhos, questão de sono, todo esse primeiro tempo também é uma questão que chega muito para nós aqui. E aí, então, trazendo para essa questão da biografia, então, como que essa biografia de pai e mãe, o que ela tem a ver, né, com essa questão? Vamos falar principalmente dessa questão de limites, obediência, desobediência. Então, como que essa biografia, o que ela tem a ver com essa queixa? Tá, vamos lá. Assim, eu poderia dizer, se eu quiser trazer uma imagem para nós, tem a minha biografia como pessoa. Se eu for olhar agora usando uma brincadeira de imagem, a biografia da humanidade, né? Então, a gente tem um aspecto cultural onde o mais forte ganha, né? O mais poderoso manda. E, de certa forma, isso reflete nas nossas estruturas sociais, e a família não seria diferente disso. Então, na minha casa, por exemplo, eu sou o adulto, eu vou decidir o que eu compro para eles comerem, por exemplo, né? Então, eu vou decidir entre as bolachas, entre o refrigerante, ou entre as frutas e os sucos e os alimentos integrais. Então, assim, já está posto que eu, como adulta, vou decidir. E quando as questões que se apresentam e que se mostram difíceis nas relações, sejam adolescentes que começam a querer comer coisas diferentes, por exemplo, né, ou mesmo as crianças, a sensação que eu tenho é que os pais eles têm medo de perder a autoridade. E aí o recurso mais natural, ou melhor, o recurso mais naturalizado, normatizado da nossa cultura
é que eu tenho que impor a minha vontade sobre a vontade da criança. E as coisas ficam muito, muito confusas, Wanda, porque é como se eu estivesse sempre correndo risco e tendo medo de ser controlado pelo pequeno, né? Pelas crianças, né? E isso é impossível. Então, eu compreender, de fato, o que eu tenho medo, sabendo desse grande ambiente cultural que vivemos e relacionando isso com a minha história, eu posso, vamos dizer assim, organizar as coisas. Então, eu vou, por exemplo, colocar as crianças no lugar delas. E falar isso é sempre muito interessante, porque se eu coloco elas do tamanho delas, pequenas, é como se, ao invés de eu querer trazer impositividade, né, do grande para o pequeno, é como se eu conseguisse ter essa delicadeza, essa sensibilidade, é como se eu pudesse ter mais responsabilidade por essa criança. Então, na prática, seria eu poder olhar para essa criança e perceber do que ela precisa. Estar de fato aberta para ouvir o que ela precisa, independente do que eu acho que é o certo e errado. Então, pode ser muito desafiador, porque em alguns momentos a criança ela vai nos fazer pedidos que são completamente opostos ao que eu acredito. Vamos imaginar aqui coisas bem básicas e simples. Eu quero pôr uma roupa de calor num tempo de frio, né? Então, assim, é óbvio que eu, como adulto, tenho responsabilidade sobre a criança. Eu vou ter que dar um jeito de colocar uma roupa de frio se está chovendo ou se está menos 10 graus. Né? Mas a forma como eu faço isso, sem ter medo de perder, né, nas pequenas grandes guerras que acontecem em todas as casas, é primeiro considerando, puxa, essa criança ela deseja estar com uma roupa roupa amarela com bolinhas brancas, né? Estou falando aqui de uma criança ali por volta dos seus 2 anos e meio, 3 anos. Então, como que eu de fato valido aquele sentimento, ainda que eu tenha por responsabilidade que colocar a roupa de frio? Como que eu estou junto e acompanho a necessidade, o desejo dessa criança de, por exemplo, colocar o shortinho amarelo, né? E que estratégias eu posso ter, por exemplo, de colocar uma legzinha por dentro, ou uma calça mais quentinha dentro e colocar o shortinho, né? Então isso me vem um pouco essa indagação do quanto que no fundo estamos dispostos como adulto a acompanhar essas crianças, ou o quanto no fundo estamos querendo apenas ganhar a guerra, ter razão. Então, quem quer ter razão não educa sempre, né? A gente, enfim, é o que provavelmente quase todos nós vivemos, porque a nossa cultura está baseada nisso, como eu falei, né? O grande que, sem compreender as necessidades do pequeno, impõe a sua vontade. Então, assim, de modo geral, Wanda, eu vejo que a nossa sociedade não consegue mais olhar e sentir essas crianças ou as necessidades da criança. A gente acabou inventando um sistema meio maluco de vida, onde a criança entra às 7 horas na escola, não porque ela precisa ou porque ela está nesse momento de já estar completamente pronta para, enfim, pegar a van da escola, ou ir de carro, ou ir de ônibus, né? Mas porque isso sim está a serviço da necessidade de horário de trabalho dos pais. Então, é lógico que a gente tem que encontrar condições, vamos dizer assim, esse diálogo entre a necessidade dessa sociedade que criamos, mas também precisamos estar olhando e criando condições para oferecer e cuidar melhor dessas crianças e não atropelar, porque se tem um nome, né, que não existe na nossa sociedade é tempo. Ainda que tenhamos máquina de lavar louça, ainda que tenhamos carros, ainda que tenhamos smartphone para falar por nós, ainda que a gente possa ir no mercado e comprar coisas mais prontas, né? Então, aparentemente, a sociedade nos oferece tempo, fazendo muito mais coisas do que nos antigos ou na roça
a gente teria. Então, lá na minha casa, quando eles eram pequenos, eu tinha que ir na roça, arrancar mandioca, lavar aquela terra que estava na raiz, descascar, ralar, enfim, para fazer algum prato de mandioca, né? Para cozinhar e tudo, né? Hoje você vai no supermercado, você anda, vai no mercado, para fazer uma sopa, você escolhe a mandioca, você pode escolher ela lavada, descascada e picada. Né? Então, assim, se é que você não possa comprar a sopa pronta, né? Então, apesar de nos vender ou nos seduzir com essa questão de tempo, parece que a gente tem mais tempo disponível, a gente tem muito pouco tempo com as crianças, ou a gente tem muito pouco tempo para estar, a gente fala assim, um ótimo e excelente exercício de não estar fazendo nada. Então, que seria um tempo de estar conosco mesmos ou de estarmos com os nossos filhotes, aprendendo com eles. Entende? Entendo. Aí você trouxe, acho bem bacana, assim, então, todo esse histórico, né, da influência dessa biografia, né, digamos, do universo, de todas as pessoas, né, e a sua biografia individual, ou seja, toda uma questão cultural e social. E você trouxe uma questão do exemplo, né, ali de como lidar com a questão, por exemplo, de uma roupa e tal. Que outras dicas você poderia dar nesses momentos, né, para essa queixa de limites, obediência e desobediência? Que outras dicas você poderia dar para esses pais e mães que estão nos assistindo? Tá. Veja, Wanda, se eu estou falando com uma mãe que acabou de ter seu bebê, que está aí nesse puerpério, ali entre os primeiros meses, mas posso esticar aí até uns 2 anos de vida, o que seria, assim, primeiro limite que eu posso oferecer para a criança é contato corporal. Então, é corpo. Primeiro porque a criança ainda precisa de uma referência para regular a temperatura do seu próprio corpo. Ela ainda, até ali, primeira infância, mas assim, até ali o 3º ano de vida, ela ainda precisa de ajuda para se equilibrar com relação à temperatura. Então, se eu estou oferecendo o corpo, eu vou garantir essa necessidade biológica da criança. Oferecer o seio, a amamentação, né? Estão livre demanda, né? Não tem como uma criança que tem que seguir as regras do mundo, onde eu tenho que dar mamar cada 3 horas, por exemplo, estar em sintonia com a sua própria natureza, se ela está distante do corpo materno. Então, nesse sentido, estar disponível, né, o que é um dilema das nossas leis, que uma mãe, 4, 5, 6 meses, quando elas têm sorte de tirar férias e combinar e ter trabalhado até o 9º mês, elas acabam tendo que, no 3º mês, elas já estão sofrendo com o parto, e no 4º mês elas vão ter que criar uma estratégia. Porque talvez tenham que introduzir a mamadeira ou antecipar a introdução alimentar. Então, assim, ainda que seja difícil, que tenhamos que lidar com essa situação, esses primeiros mesezinhos aí que temos disponíveis, simplesmente estar entregue ao contato do corpo. Ele vai saber o que fazer. Então, acho que nesses primeiros meses, eu acho que é bem importante. Nesse sentido, Wanda, para mim sempre é interessante observar que a criança ela vai nos trazer informações emocionais que eu tenho que trabalhar. Então, por exemplo, a criança não dorme bem, ou ela acorda 7 vezes à noite, né? Então, é óbvio que uma mãe que está com 1000 preocupações, ela não vai dar conta, por exemplo, de estar bem, de estar com nenhum bom humor, né? Nem mínimo de bom humor, porque fisicamente ela vai ficando esgotada, e a gente acaba reagindo a essa situação, esquecendo que aquele bebê acabou de nascer. Então, assim, é muito importante que a gente não nos dessensibilize, ainda que estejamos extremamente cansadas. Para isso, Wanda, a gente precisa contar com algum tipo de rede de apoio. Então, não dá para a gente contar só com um parceiro ou parceira, com o marido,
Não dá para a gente contar só com as nossas mães, nem com as nossas sogras. A gente precisa aprender, isso é um drama da nossa cultura também. A gente mora, muitas pessoas em casas ou apartamentos, que a gente não fala oi pro vizinho, ou os nossos amigos estão também nesse turbilhão de rotina atropelada, que também acaba. Então a gente tem que resgatar isso é essencial para criar filhos. A gente não estar isolados, sozinhos, achando que temos que dar conta de tudo completamente sozinhos, né? Então, assim, eu gosto muito de quando o trabalho acontece, porque geralmente as pessoas que são mais fechadas além da cultura trazem na sua história uma marca de quererem de quererem lidar sozinhas para não pedirem ajuda. Então, olha só que interessante. Se quando criança eu tenho uma vivência onde é muito ruim ser dependente, né? Lembrando, eu estou dependendo de um adulto que não está em sintonia com as minhas vontades, e eu me sinto mal de ter vontades, porque isso sempre causa um problema. E eu sempre tenho uma consequência perigosa. Uma mãe violenta, uma mãe que tem poder, né? Que veste a roupa com brava, com raiva, né? Ou outras questões também que acontecem, ou você deixa de ganhar a sobremesa, ou você leva um castigo e fica no quarto, ou vai pensar no cantinho. Então, assim, a nossa vivência, e que está registrada, ainda que não tenhamos memória no nosso corpo, de ser dependente, ser algo ruim, ela é forte. Então eu vou crescendo, imagina aí uma mulher, né? Vai crescendo, sendo independente, planeja tudo, organiza tudo, estuda, né? Estuda, começa a trabalhar, enfim, vida profissional e mundo racional extremamente ativos, e de repente ela se vê fragilizada porque fisicamente está acordando muitas vezes à noite, porque a amamentação cansa, porque não saber o que fazer, né? A gente quer resolver os problemas dos filhos e rápido, mas a gente não sabe como um passe de mágica a gente fazer isso. Então, assim, se sentir dependente, vulnerável, é algo que, assim, é completamente desesperador, pensando nessa mãe de filhos pequenininhos, né? De filhos bebês. E pior, precisar de ajuda, né? Então, a gente tem que rever isso e reorganizar isso na nossa história, Wanda, porque, de certa forma, é como se a gente nos congelasse as nossas referências emocionais de criança, e a gente simplesmente hoje tem 40, 30, 50 anos. Então, é verdade, vivemos e sofremos quando crianças. Posso generalizar isso, porque justamente estamos sob a tutela de uma sociedade desumana, né, dentro das nossas regras, pensando do ponto de vista das crianças. E a gente esquece que, ainda que tenhamos sofrido, ainda que tenha sido difícil, hoje eu sou adulta, né? Hoje eu posso olhar para isso como adulta, inclusive compreendendo os motivos pelos quais nossos pais ou cuidadores não tiveram condições de nos oferecer outra coisa. Mas eu não sou mais aquela criança, né? Então, assim, a gente nomear, se colocando no lugar daquela criança que fomos, isso nos ajuda a nos sensibilizar por essa criança. Quando a gente não consegue fazer isso, Wanda, a gente simplesmente passa um trator em cima das crianças. E isso é extremamente desolador, especialmente para mim, porque a gente não consegue, nesse gesto, construir um futuro da humanidade um pouco mais humano, fraterno, equilibrado, saudável, gostoso e, sabe, é bom viver, é bom ter amigos, é bom ter, assim, eu não corro risco estando dependente, eu sou capaz de ajudar. Então, assim, a gente se descongelar nesse aspecto é muito legal, porque eu não preciso mais estar emocionalmente como a criança. Então, você perguntou, né, o que acontece na prática. Na prática, a criança, que deve ser criança, nossos filhos, né, que não têm maturidade emocional ainda, começam a explodir as
as suas emoções e seus calores, porque, sei lá, desejam alguma coisa que não é possível, vamos imaginar assim. E do lado dele tem um adulto muito alto, muito grande, muito forte, com a mesma resposta emocional que aquela criança. Então, você fala, uau, o que fazer com isso, né? Como que eu consigo compreender e nos colocar grandes, mas sendo responsáveis por aquela criança, o que significa compreender as limitações ainda, até pela maturidade fisiológica ainda do cérebro, dos movimentos, né? Então, um outro exemplo, por exemplo, quando a gente tem crianças e criança é movimento, né? Agora pensando em crianças que já estão se locomovendo, são maiores, ou, enfim, já ali 3, 4, 5, 6 anos, né? Criança é movimento é vida. Então, lógico, não podemos querer, vamos dizer assim, cortar a asa dos passarinhos, né? Isso, comprimir, né? E muitas vezes a gente vai com as crianças em espaços ou as coloca dentro de situações onde elas não podem se movimentar. Então, imagina, você tem uma criança de 3, 4 anos e a única coisa que tem na sala é uma mesa, um banquinho e ela tem que ficar sentada, ou nos restaurantes, ou, né? Então, assim, a gente, às vezes, não compreendendo em que fase do desenvolvimento a criança está, a gente espera, tem uma expectativa que não corresponde com a realidade. Certo? Então, o que eu preciso fazer? Então, óbvio, a criança está subindo na janela e quer ver o que tem lá embaixo. Se eu sou uma adulta responsável, eu vou lá, fecho a janela, pego a criança no colo e mostro para ela. Então, eu compreendo a curiosidade da criança, mas eu estou junto com a criança. Isso me convida sempre a repetir o fato de que temos que estar junto. Criança, bebezinhos principalmente, não precisam estar separados, eles precisam estar juntos. E a gente tem essa tendência a querer achar incrível a autonomia. A autonomia na primeira infância, eu sinto quando eu ouço o relato dos pais, Wanda, que é como se, é até feio a gente pensar dessa forma, mas é como se fosse um desejo que a criança seja autônoma também para a gente não se sentir mais tão responsáveis por ela. Porque, como mãe, é difícil. A gente não acerta, a gente faz um monte de bobagem, a gente às vezes quer compreender, mas a gente se embola, né? Porque a gente acha que a gente está fazendo certo, que a gente quer corrigir, que isso é o futuro, que ele só vai sobreviver se... Né? Então a gente acaba não conseguindo respeitar e conduzir de uma forma mais fluida. Né? Então, óbvio, se existe risco, é igual uma criança de 1 aninho, pega uma faca ou pega um copo de vidro. Né? Mas ao mesmo tempo, eu posso, retirando ela do risco, acompanhar a criança. Agora, tudo que eu falo e falei aqui, Wanda, precisa de tempo. Não consigo delegar. E é óbvio, né, aí caindo um pouco na pergunta dos eletrônicos, né, é óbvio que seja a televisão, seja hoje os incríveis, né, acho que já tem até vida, né, não é mais um aparelho objetivo, porque é incrível. É óbvio que eles acabam ocupando um espaço onde nós deveríamos estar ali. Seja nós o pai e a mãe, ou seja nós algum adulto maternante. Vó, tia, ajudantes, professores, enfim. Então, se a gente delega para aquela ferramenta, é óbvio que o vínculo, a relação onde ele vai estabelecer, essa criança vai estabelecer, vai ser com aquela ferramenta. Entende? Então, assim, quando eu penso numa conversa, por exemplo, com as famílias, onde esse é o tema, eu sempre pergunto, ok, mas esse é o fim do filme. O que aconteceu antes? E a gente não se dá conta, porque é tudo muito rápido. E óbvio que a gente está lavando, passando, batendo ponto no trabalho, pagando as contas, arrumando dinheiro para pagar convênio médico, quem consegue, ou para pagar Enfim, é uma vida maluca, e por isso que eu falo, a gente inventou uma vida maluca e a gente impõe essa vida para dentro da criança. E a gente esquece que
é como se a gente tivesse ao mesmo tempo sempre recriando a mesma vida maluca. Entende? Porque essa criança, ela não vai ter sido nutrida emocionalmente, ou seja, vai ser mais um ignorante como nós, emocionalmente, nas relações, e vai ter as mesmas dificuldades. Quando tiver filhos, não. Em tudo. Nas relações amorosas, na relação com os pais, com o trabalho, para lidar com os seus desafios da velhice. Entende? Porque é um contínuo. Então, assim, acho que são pequenos exemplos que mostram como é importante a gente estar consciente, né? Você conhecer a história mais amplamente. O autodesenvolvimento, eu acho que ele é fundamental para que nós possamos caminhar em direção a uma humanidade que precisa se reestruturar. Acho que as crianças, nesse ponto, Wanda, elas nos trazem tudo que a gente precisa. Porque é muito difícil a gente ser doce e delicado quando a gente tem um outro adulto tão necessitado e carente e querendo a pedaço maior do bolo. Mas quando você tem uma criança, e especialmente se a gente acompanha desde bebês, né, nas escolas ou mesmo com famílias, assim, filhos e sobrinhos, assim, é a doçura, né, assim, é uma facilidade em lidar com questões que para os adultos não é, né? Por exemplo, quando as crianças estão tristes e logo depois parece que elas já entendem o perdão, né? Então, para elas, bom, passou, né? Não é mais uma questão. E aí, Thaís, assim, vamos lá. Eu queria que você pensasse, né? Você como mãe, você teve o menino, depois os gêmeos, um casal. Desde lá do nascimento dos três até a fase que eles estão hoje, já adolescentes, você pensasse agora o que viesse na sua cabeça, alguma situação que para você foi um pouco mais desafiadora, foi um pouco mais difícil, e como que você lidou com ela, considerando tudo isso que você trouxe, toda a sua história, todas as necessidades daquele momento, como que você conseguiu lidar com isso? Considerando tudo isso, assim, né, de uma forma, digamos, tentando atender a necessidade da criança, a sua biografia e o momento ali. Se contasse um pouco pra gente como que foi. Vamos ver se eu consigo pensar em alguma coisa. Talvez o que me toca, assim, de compartilhar. Estou aqui pensando, tá? Talvez assim, acho que o mais desafiador, especialmente o meu mais velho, quando tinha 2 anos, nasceram os gêmeos, né? Tá. Então, acho que o mais desafiador para mim foi a relação entre os irmãos. Então, assim, meu impulso sempre foi tentar compensar, porque eu já considerava que o mais velho tinha perdido o colo demais. Então, eu lembro de muitos momentos de amamentar um bebê, depois amamentar o outro, e eu falava para ele, depois você vai vir no meu colo, né, o mais velho. E depois que acabava de amamentar o outro já estava pedindo para vir pro colo, ou chorando, ou precisando trocar fralda, alguma coisa assim. Então, acho que esse espaço para quem tem mais de um filho, onde você, ao mesmo tempo, está com todos, porque isso é uma habilidade que temos, mas não sabemos que temos, né, como mães ou mesmo como pais, e ao mesmo tempo ter vamos dizer assim, esse interesse ou esse movimento de ir em direção a cada um individualmente é um desafio enorme. Então, acho que olhando para minha biografia, eu penso que o maior desafio, que talvez isso esteja em sintonia com a maioria também das mulheres, é quando a gente fala, puxa, e eu? E eu? Quando que eu vou tomar um banho de 20 minutos? Quando eu vou poder cortar o cabelo? Quando eu vou poder voltar a essa vida que para nós ela tem a vida do mundo externo, do ir na casa de alguém, da família ou de algum amigo, de voltar a trabalhar, nos remete, quando a gente está nesse tempo de maternidade de criança muito pequena, ou mesmo com muitos filhos, a essa coisa do prazer, do estar junto,
né? E isso tem a ver com essa referência histórica que eu falo. A gente tem muito pouco tempo para nada, como eu estou usando nada de um jeito muito bonito, né? Para estar com a gente mesmo. Então, quando nós mulheres, de repente, temos filhos e que eles nos roubam todo esse tempo de fora, vamos dizer assim, eu preciso conseguir me reinventar, porque eu não desenvolvi essa habilidade de estar com o mundo interno. E essa é uma exigência que os filhos pequenos fazem. Entende? Os filhos não querem mães perfeitas, né? E nem mães que saibam, que tenham lido toda a bibliografia para ser uma boa mãe, em 5 passos, né? Ou saibam das referências, ainda que seja muito legal a gente estudar a teoria do apego, a educação não violenta. Tem muita coisa legal para ser estudada nesse sentido, mas eles não precisam disso. Mas eles vão nos convidar, mais do que convidar, eles vão exigir que tenhamos tido contato conosco mesmo, intimamente. Então, se eu só acho que felicidade, ou eu me sinto apenas viva, indo para o mundo, né? Quando eu estou em casa e eu não tenho como fugir dessa situação, com 3 filhos pequenos, e socorro, pelo amor de Deus, que eu faço agora? Porque você faz comidinha um dia, você faz comidinha outro dia, mas de repente passou anos, né? Talvez meses, né? No meu caso, eu morava no sítio, então era também uma outra relação, mas nem sempre foi fácil, né? Sempre tivemos ali muitos desafios e a sensação é que eles nos tomam por completo. Se a gente fala de tempo, a gente não tem tempo, eu não tinha tempo para conversar com meu marido, por exemplo, né? Então, e é curioso, porque na medida em que eu fui fazendo esses passos para realmente buscar intimidade comigo mesma, estar atenta a como que aquelas situações com as crianças me remetiam à minha própria história, né? Ao meu medo de não estar em conexão com eles, por não ter tido uma conexão boa com a minha mãe. Eu fui a última, né, a caçulinha na minha família. Eu tenho Caçula e gêmea, né? E gêmea também, é verdade. Então, assim, não sobrava muito pedaço de bolo, né? Ainda que... E, assim, uma história muito diferente da minha, mas que também me trazia essa angústia de como estar realmente presente, realmente em comunhão mesmo com esse espaço. E na medida em que isso foi sendo trabalhada, e lá especialmente, que eu sinto muita falta nas famílias, que é essa separação da natureza. Que isso também é uma dica, ainda que você tenha só um cacto no banheiro da tua casa, né? A gente poder usar um pouco esses elementos da natureza no sentido da imagem mesmo, né? Então, quando eu podia estar sentindo um pouco a presença, por exemplo, da terra e todo o ciclo que acontece, parece que eu tinha mais paciência com o meu próprio ciclo, inclusive de instabilidade, de bom humor, de mau humor, né? Isso significa que eu conseguia separar o que era as confusões emocionais das crianças da minha confusão. Isso significa que eu conseguia intuir a importância da maternidade quando eu via, por exemplo, toda a necessidade, toda a abundância da vida que a terra, da natureza, oferece quando você vê o ciclo acontecendo, né? Era plantação e muita atividade agrícola acontecendo, então isso é como se eu tivesse, assim, já que eu não tinha muita comunidade perto, eu tinha, vamos dizer assim, a comunidade viva da natureza, né? Então, acho que isso sempre ajuda. E, de certa forma, quando eu penso em trabalho interior, seja biografia, seja qualquer outra terapia, inclusive somente o silêncio, ou somente ouvir uma música, ou simplesmente estar com você agarradinho no travesseiro, não importa. É como se isso me trouxesse um gesto de realmente estar aqui e agora, presente, que eu posso simbolizar isso nesse enraizamento das árvores das plantas, né? Então, essa presença que me traz o enraizamento, Wanda, falando assim parece até filosofia, mas não é vida prática, porque eu vivi isso. É como se as crianças se acomodassem, entende? É como se elas não precisassem mais ficar chorando, adoecendo,
brigando, mordendo um ao outro, ou exigindo o 15º pirulito para te trazer do mundo, vamos imaginar, eu estou dizendo o mundo da cabeça aqui, simbolizando aquela pessoa que está ou muito no futuro, ou muito no passado. Ah, mas quando eu não tinha filhos, eu podia ir no meu Pilates. E eu não podia namorar, né? Ou, nossa, quando eu preciso me preocupar com o futuro dos meus filhos, ou eu preciso educar e trazer limites, né? Quando eu não estou nesses âmbitos do tempo que me tiram do aqui e agora, as crianças, elas simplesmente se organizam. Ainda que tenhamos probleminhas, vamos dizer assim. E se a coisa não fica muito caliente entre eles, né, eu consigo também ter paz para dizer assim, puxa vida, validar o sentimento. Você queria o brinquedo do seu irmão, ou do seu coleguinha, ou do seu primo. Realmente sentir e dar valor para aquele sentimento, ainda que eu não possa oferecer aquele brinquedo, ainda que eu não possa oferecer o 15º pirulito. Como se eu pudesse de fato estar conectada com aquele desejo, meio que limpando o que de fato ele está me pedindo. Às vezes ele está pedindo o 15º pirulito, mas porque ele está pedindo colo, por exemplo. Ou às vezes ele está querendo brigar com o irmão, né? Porque ele não se sente visto, né? E lembrado dentro ali da dinâmica que se cria. Então, assim, é sempre muito difícil, né? Cada realidade é uma, mas se a gente coloca, reorganiza os papéis, ocupando esse espaço do adulto autorresponsável, as crianças vão ser mais livres para nos ensinar, inclusive, sobre tudo que a gente vai esquecendo quando a gente meio que tem que ser inserido dentro da sociedade. Então, acho que eu te respondi um bom exemplo, hein? Nossa, Thaís, foi para mim, né, acredito que para as pessoas que estão nos assistindo está sendo excelente. Toda essa reflexão que você traz, realmente desse autodesenvolvimento, desse olhar para a sua história, e mostrar assim que não é um mundo de mágicas, de fantasias, mas que é possível. Quando você está disposto a isso, é possível. Então, gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Nosso 29º episódio do Diálogos da Gero Vida, para mim, foi de grande aprendizado e foi muito, muito rico escutar a sua experiência e aprender um pouco mais sobre esse assunto. Também te agradeço muito, Wanda. Adoro falar com você. Podemos marcar outros, né? E a gente continua outros assuntos e outros papos, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradecemos a sua participação e nos vemos no próximo Diálogo da Gero Vida. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau.